Olá, meu nome é Ana Beatriz, sou estudante de Direito na Universidade Estadual do Tocantins e hoje irei apresentar a vocês uma síntese do livro Povo Brasileiro de Darcy Ribeiro, mais especificamente sobre o capítulo 16, intitulado Estoque Negro. Bem, deste capítulo, Darcy nos apresenta o processo de reconstituição biótico da consumação de negros e de multiplicação discreta de mulatos. O branco colonizador e seus descendentes aumentavam século após século, não pela entrada de novos contingentes europeus, mas sim pela multiplicação de mestiços e mulatos. Os negros, por sua vez, só o faziam devido à introdução maciça e anual de novos contingentes para a reposição da mão de obra desgastada e ao aumento do estoque para novos projetos produtivos. Estima-se que os primeiros contingentes de africanos ao entrarem no Brasil ocorreu em meados do século XVI, por volta do ano de 1538. Eram pouco numerosos, porém, devido à dificuldade que os historiadores tinham em documentar essas estatísticas. Logo a seguir, entretanto, com o desenvolvimento da economia açucareira, passaram a entrar em grandes levas. Com isso, a coroa permitia a cada senhor de engenho importar até 120 peças. Contudo, nunca foi limitado à compra de negros trazidos aos mercados de escravos. Devido a isso, calculava-se em torno de 160 milhões de libras-ouro o custo pago pela economia brasileira. E nisso, os traficantes de escravos teve um dos negócios mais sólidos da colônia em 3 séculos de escravidão. Quando nós especificamos o número real, total, desses contingentes que entraram entre os anos de 1540 e 1860, nós não trabalhamos com números fixos justamente pela dificuldade que os historiadores tinham em documentar essas estatísticas. Contudo, devido a um estudo de Boescu, que é o mais aceitável hoje em dia, somamos um total de 6.352.000 escravos que foram trazidos ao Brasil em 3 séculos de escravidão. Quando nós especificamos mais ainda em relação à idade ou sexo, temos de homens para mulheres a proporção de 4 para 1, sobretudo em regiões dispersas, como em Minas Gerais. Temos também o município de Vassouras, no estado de Rio de Janeiro, que estipula-se que a população entre homens e mulheres era equilibrada. Porém, eis a questão: como teriam entrado aqui tantas mulheres sem que as estatísticas dos portos não tenham documentado? Tratavam-se de negras roubadas, vendidas pelo preço até mesmo de 2 mulatos, caso fossem formosas ou graciosas. Nesse processo de servidão ao senhor de engenho, devido aos ciúmes que as esposas desses senhores tinham, acontecia dessas mulheres terem seus dentes arrancados, torturadas, e após esse processo de servidão ao senhor do engenho, elas iam para o trabalho escravo, seja em plantéis ou nas minas, em igualdade com os homens. E somente a esta negra velha e acabada restava ao homem para a produção de crioulos. E por fim, Darcy nos revela uma carta que um parente dele tinha guardado, uma carta que um capataz escreveu, e nela ele fala sobre as vantagens relativas de se ter africanos cativos ou importados, optando este pelos últimos, uma vez que os africanos cativos traziam mais gastos aos senhores de engenho, seja gastos anuais com vestuário ou com a saúde, até mesmo por serem criados aqui no país. Eles iam crescendo, iam passando pela fase ali quando eram bebês, crianças, adolescentes e adultos. E a maioria deles só duravam até 50 anos na linha do trabalho braçal, enquanto os africanos importados já vinham prontos, eram homens já desenvolvidos, robustos e duravam até 65 anos na linha de trabalho braçal. E também tem a questão de que uma parte desses africanos cativos, eles eram mestiços e mulatos, sendo assim mais fracos e menos robustos. E assim, Darcy encerra esse capítulo com este panorama geral do processo biótico de consumação dos negros no nosso país.
Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais discussões e questionamentos, deixe seus comentários abaixo e muito obrigada pela atenção.